Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Você confiou a nós, Pai. Oh, Pai, o chamamento, a vocação. Obrigado, Pai, por cada mulher que aqui está, por aquelas que não puderam vir. Senhor, desperta elas. Guarda elas aonde elas estiverem. Obrigado, Pai, por ouvir e responder às nossas orações. Nós somos tão gratos pela sua graça e pelo seu favor. Nós reconhecemos o teu senhorio, Pai, e nos pomos à sua disposição, querido Espírito Santo. Fala ao nosso coração, porque estamos aqui para receber e dar ao Senhor. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos achômetros, das nossas emoções, Pai, para que você, Pai, possa colocar conforme o desejo do seu coração, tudo que está em desordem, numa ordem perfeita. Em nome de Jesus, Pai, nos expomos à unção coletiva, te agradecendo pelo teu operar nessa noite. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração nós rendemos e entregamos a Ti, Pai, porque o Senhor é o dono da nossa vida. Não existe lugar melhor do que a sua presença. Oh, Pai, não existe lugar melhor do que estar com você, do que viver para você, do que fazer as coisas junto com o Senhor, Pai. Esse é o melhor lugar. Essas são as melhores coisas a ser feitas. É estar contigo, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio que o Senhor nos dá como filhas, amadas, queridas do Senhor. Obrigado, Pai, que cada irmã possa sentir da mesma forma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãs? Aleluia. Você pode se assentar, dando glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E eu quero começar esse culto falando que nós terminamos na nossa confissão. Promover o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Você e eu fomos chamadas para isso, irmãs. Amém? Fomos chamadas para promover o Evangelho do Senhor. Amém? Aleluia. Antes de entrar na mensagem, vem cá, ô lindinha. Quero orar por você. Nós vamos orar pela saúde da Esther. Amém? Ela já é cheia de saúde e nós vamos impor as nossas mãos sobre ela e declarar a saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Você pode esticar as suas mãos? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela saúde da nossa irmã e declaramos, segundo a tua palavra, Pai, impor as mãos dos enfermos, eles serão curados. Do alto da cabeça à planta dos pés, toda a enfermidade que estava ilegal sobre o corpo dela, nós rejeitamos e repreendemos em nome de Jesus. Saindo toda a enfermidade, seja onde você estiver instalada, nós, como igreja, anulamos as suas obras em nome de Jesus. E te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é poderosa, é estar acima de todas as coisas. Obrigado, Pai, pela tua palavra, trazendo cura ao corpo da Esther. E ela andando na plenitude da saúde divina, em nome de Jesus. Amém? Recebe a sua cura e corra a sua carreira. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra, né? Amém? Glória a Deus, irmãs. Graça e paz, boa noite a todas. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios 3, versículo 2. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra. Obrigada, lindona. Pode deixar aqui, pode deixar. Não, pode deixar quando eu precisar, eu pego, tá bom? Vocês são maravilhosos. Glória a Deus. E eu queria que você compartilhasse, queria compartilhar algumas coisas essa semana. Meditei em algumas coisas. E Gislaine falou sobre colunas. E essa noite eu sonhei com colunas, Gislaine. Estou buscando no Senhor discernimento. E aí você veio completando algumas coisas. Amém? Mas não tem a ver com a mensagem, amém, irmãos? E ao mesmo tempo também tem a ver, né? 2 Coríntios 3, versículo 2, diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Mas o que eu quero me apegar nesse texto é que vós sois carta escrita. Então, eu queria, na verdade, o que Deus compartilhou no meu coração, eu quero falar com vocês sobre fé. Mas eu quero compartilhar uma fé que estava ministrando ao meu coração, na verdade, desde quinta-feira para cá. Uma fé em ação, uma fé em movimento. Porque fé, ela se movimenta. Quem está em fé não consegue ficar parado. Se a pessoa disser que está em fé e ela não estiver fazendo nada, irmãos, ela está enganando a si mesma, porque nem a Deus e nem os outros a gente engana. A fé, ela sempre tem ações correspondentes, ela sempre está em movimento. Então, o Senhor foi trabalhando isso no meu coração, e eu vou chegar lá
até o final da mensagem. Mas antes de entrar em fé propriamente, eu quero falar algumas coisas conosco. Eu quero nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Então, fé você já tem, você sabe disso, né? Então, não importa o tamanho da fé, o importante é que você tem, certo? Porque às vezes a pessoa pensa, mas a minha fé é pequena, ou a minha fé é grande, ou a minha fé está no meio. Não importa, o importante é que você tem fé. Amém? E desenvolver essa fé também é importante, tá bom? Mas vamos compartilhar aqui algumas coisas. E eu meditando sobre isso, sobre a fé e essa ação dentro da nossa fé, essa correspondência, aquilo que nós já temos, eu fui meditar. E aí, há umas aulas atrás que nós tivemos na Escola de Ministros, algumas perguntas foram me levantando e eu fui anotando. Eu falei, eu vou falar isso com os adolescentes o ano que vem. E hoje, estudando, eu falei, por que só com os adolescentes? Eu vou conversar com as irmãs mesmo. Então, uma das coisas que subiu ao meu coração é quem nós somos em Cristo, e você sabe quem você é. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, porque o tempo até de ser pouco, vocês já são mulheres, então, com eles eu vou esmiuçar mais, tá bom? Mas você sabe quem você é, não é isso? Primeiro de tudo, a prioridade do nós sabemos é que somos filhas. E como filha, você sabe que você tem privilégios, não é assim? Na casa do seu pai, da sua privilégio de você entra, você senta, você come, você acorda, você sai e entra a hora que você quiser, porque é a casa do seu pai, no seu parente, você tem que ligar e perguntar se pode visitar. Na casa dos pais, principalmente quando a gente é solteira, aí que a gente tem mais liberdade ainda, né? Quando é casada, a gente ainda perde um pouquinho aí. Mas a gente tem essa liberdade. A gente pode ligar para os nossos pais a qualquer hora e dizer, mãe, né, dona Fran? Dona Gisele aí pode ligar, mãe, por favor, eu quero um cafezinho da tarde aí, eu posso passar aí? Ela, venha, né? Não importa a hora. Ela vai estar disponível porque a gente sabe como que funciona pai e mãe, né? Pode estar cheia de coisas para fazer, ela para tudo para socorrer os filhos. Então, imagine o seu pai, né? Deus, ele sempre vai estar, já tem, a Bíblia fala que ele está com os olhos sobre toda a terra, olhando os seus filhos. Então, primeiro, nós somos filhas dele, meninas dos seus olhos, né? Tenho certeza que você cuida bem dos seus olhos, e você sabe a importância que tem a sua visão, não é isso? Então, vai pensando aí. Então, eu sei que você sabe muitas coisas que você já é. Mas eu não vou falar todas, mas eu destaquei 3 para que a gente pensasse nessa noite. Primeiro, ser filha e os privilégios que você tem de ser filho. Também você tem responsabilidades como filhos, não é isso? Temos as nossas responsabilidades como filhos. Depois, a outra coisa que o Senhor foi colocando no meu coração é que nós somos embaixadoras de Cristo, ou representantes dele. Então, você já é filha, já foi chamado, você sabe os seus privilégios, você sabe os seus deveres como filho. Então, se você não sabe, você vai aprender, né? Você vai procurar nas escrituras, você vai fazer o rema para quem não fez, e quem já fez vai trazer à memória aquilo que, de repente, por algum momento esqueceu. Então, somos filhas, somos embaixadoras de Cristo, ou representante dele. Deus nos chamou para isso, para proclamar o Evangelho de Cristo. Esse é um dever nosso. Amém? Então, somos embaixadora. Isso faz parte de quem somos, representante dele em todo o tempo. Eu achei interessante o professor nosso ministrando na nossa aula, agora tivemos aula de missão, e ele disse assim, um discípulo, ele é seguidor do seu mestre em tempo integral. Uau! Eu fiquei, Senhor, é verdade. E aí, por que a gente separa a profissão da religião? Ou que, na verdade, nós, né, não estamos em uma religião. A gente separa. Não, aqui é meu trabalho, então não posso falar de Jesus. Não, aonde a gente estiver, de alguma forma, nós podemos expressar Cristo. É claro, com sabedoria, com entendimento, mas não tem uma vida separada. Em todo tempo, nós somos seguidores de Cristo. Em todo lugar, nós somos discípulos. Então, se o discípulo ele é discípulo, ele segue o seu mestre em todo o tempo, em tempo integral, não tem um tempo que eu vou para a praia e eu não posso ser cristã porque eu estou na praia. Eu continuo sendo cristã lá na praia. Se eu tiver que pregar e impor as mãos, eu vou lá. Mas eu estou de traje de banho. Vou continuar de traje de banho, impor as mãos e orando da mesma forma. Se eu estiver em um aeroporto, se eu estiver em qualquer lugar, não importa. Se surgir uma oportunidade, como representante do reino, eu vou representar. Eu preciso ser esse representante. Amém? Uma das coisas que também a palavra nos ensina é que nós somos sal, nós temos que dar sabor aonde nós chegamos,
Então, aonde nós passamos, nós podemos fazer a diferença, nós devemos fazer essa diferença. A pessoa precisa dizer, nossa, sinto falta daquela irmã ou daquela pessoa, né? Vamos supor que é lá no trabalho, lá na escola, na faculdade. Nossa, quando fulano estava aqui, como era bom, a gente ria, a gente conversava. Não, parecia que tinha uma paz, tinha uma tranquilidade, não é assim? Então, nós precisamos, nós devemos saborear por onde nós vamos. Precisa ser diferente. Nós não podemos, né, ser mais um, como diz o povo, na fila do pão. Não. Nós somos o na fila do pão. Há diferença na fila do pão, vamos dizer assim, tá bom? E nós somos a luz. E um irmão também ministrando um dia desse, ele falou algo assim, ele foi falando sobre esse texto, eu já li, já preguei, mas aquele dia me saltou assim, algumas coisas diferentes, subindo e descendo a serra todo dia, praticamente, né, toda quarta e quinta, durante esse tempo todo, aí a gente começa a entender um pouco melhor mais algumas coisas. Uma delas é essa parte de ser luz. E aí ele também deu exemplo, e quando você desce a serra, ou então não vou falar nem de descendo, eu vou falar de nós aqui olhando para a serra. Se você, quando sair daqui, você for passar, principalmente, né, quem vai atravessar a ponte aí, se você olhar para a serra, você vai ver que está escuro. Não é isso? Você vai ver que sabe que tem um monte lá, porque a gente sabe que tem a serra, mas você vê escuro. Mas algumas partes você vê algumas luzes. Aí você já sabe, ali é a cota não sei o quê, ali é a cota não sei o quê lá, ali é Cubatão. Para quem conhece a cidade já sabe. Olha lá e fala, não, lá é as cotas. Não, lá é a usina, aquele fogo que fica lá o tempo todo, né, nunca apaga. A gente já sabe, a usina em Cubatão é ali. Então, esse texto, ele fala sobre isso, sobre uma cidade edificada sobre a rocha. Então, descendo, a gente olha de lá de cima, a gente vê toda a cidade iluminada à noite. Ou subindo, ou aqui embaixo, quando a gente olha, a gente consegue saber que tem uma cidade lá. E aí a gente vai estudar um pouquinho esse texto depois, tá bom? Então, só estou dando um spoiler aí do que a gente vai ler um pouquinho. Mas eu achei interessante sobre isso. Então, nós somos filhas do Senhor, com os seus privilégios, com suas responsabilidades. Somos embaixadoras, nós devemos representar o reino de Deus, como também tem suas responsabilidades ser embaixador. Amém? E somos sal e luz. E aí depois eu queria que você abrisse, já li aí com você, né? 2 Coríntios 3, versículo 2, que nós somos a carta de Cristo. Então, é através das nossas vidas mesmos que as pessoas vão conhecer Jesus. Né? Talvez você conheceu, quem gosta de ler aqui, conhece um autor por causa da Escritura. Tem muitos livros que minha filha fala, mãe, fulano, essa aqui é Agatha, não sei o que lá, essa aqui é fulano de tal, essa aqui é fulano de tal. Por quê? Porque ela gosta dos livros. Ela não conhece a autora pessoalmente. Mas, por ela ter lido ou visto alguém falar sobre os livros da pessoa, ela já sabe quem é a autora. Você e eu, porque nós estamos andando na rua, fazendo as boas obras, fazendo esse sal, essa embaixadora, andando como filho, as pessoas estão lendo a nossa vida e sabendo, esses são seguidores de Cristo. Eles não andaram com Jesus, eles não conhecem, às vezes, Jesus, mas através eles estão vendo Jesus. E como isso é uma grande responsabilidade para nós. Amém? Então, nós temos que ser boas representantes mesmo. Então, em todo lugar que nós formos, nós temos que lembrar desse discipulado. Somos em tempo integral, porque não dá para separar. Amém? Agora abre comigo aí um pouquinho do lado, 2 Coríntios 5, versículo 18. Que diz assim, eu estava lendo esse texto quando o professor ele abriu, e ele parou num tempo, numa parte, e achei interessante, porque ele leu só um versículo. E, como o pastor pediu para a gente trazer a nossa Bíblia, exatamente por isso, né? A gente, quando está sem ela, a gente só abre naquele versículo, ou coloca ali, a gente lê e pronto. E aí, naquele dia, inclusive, eu estava sem minha Bíblia, que eu tinha esquecido, mas eu continuei no celular lendo o resto do texto. E conforme eu fui lendo o resto do texto, algumas coisas foram me saltando, e por isso a importância de nós caminharmos com as nossas Bíblias. Porque acontece isso. Você lê um versículo, mas aí você fala, não, vou continuar mais um pouquinho, enquanto o ministro está falando, e Deus vai falando algumas coisas específicas conosco. Amém? Então, ele leu aqui, tudo isso provém de Deus, versículo 18, 2 Coríntios 5, versículo 18, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, como me saltou aí, ele nos deu. Então, algo você e eu temos. Amém? O ministério da reconciliação. Depois ele diz assim, tudo isto
Não, diz assim, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, outra coisa que surgiu no meu coração. Primeiro ele nos deu, depois ele colocou em nós. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Cristo. Então, o Senhor, ele usa-nos como instrumento dele para trazer reconciliação ao mundo. Amém? Então, algumas coisas começou a se levantar dentro do meu coração de, ele nos deu, está em nós, e nós podemos executar. Então, outra pergunta que esses dias, né, como eu disse, estava lá, não foi nessa aula de missões, foi em uma outra aula. Essas perguntas foram levantadas, quem nós somos. Vou trabalhar isso depois com ele. Outra pergunta foi, quais ferramentas nós temos para usar? Onde podemos usar essas ferramentas? E eu vou responder elas. E para que fomos capacitados? Então, ele nos deu, está conosco, e nós podemos ou devemos usar tudo isso que foi colocado dentro de nós. Já temos tudo, toda a habilidade e capacitação para promover o Evangelho de Jesus Cristo. Promovemos o Evangelho entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso é uma parte da qual nós devemos fazer, mas não é a totalidade. Amém? Aleluia. Vamos lá, eu quero continuar com você. Quais ferramentas podemos usar? Você pode abrir Lucas, capítulo 10, versículo 6. 19, desculpa. 10, 19, Lucas 10, 19. É um texto que você e eu conhecemos muito bem. Nós temos várias ferramentas que Deus nos deu. Lucas 10, 19 diz assim, poder para pisar serpentes e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Uau! No versículo 1 de Lucas 10, versículo 1 diz assim, depois disso, designou o Senhor. Foi o próprio Senhor que designou aqueles 70. Foi Jesus que disse, ide, vamos lá, vamos fazer o que eu estou te pedindo. Versículo 1 diz assim, depois disso, que estava contando uma passagem antes, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2 em todas as cidades e lugares aonde havia de ir. O Senhor havia enviado. O Senhor também nos comissionou. Também nos chamou como embaixadoras, como filhas, como sal e como luz. E ele disse, eu estou dando poder para vocês, autoridade para vocês irem no meu nome. Nós vamos no nome dele. Então, uma das perguntas de quem somos, quais ferramentas podemos usar, uma das ferramentas que o Senhor nos deu é isso, é a autoridade. É autoridade para ir no nome dele. Autoridade para pôr as mãos nos enfermos, para eles serem curados. Autoridade para falar no nome dele. Autoridade para expulsar demônios. Autoridade para fazer aquilo que ele nos... Então, eu e você podemos. Fala, eu posso. Não é só a minha vizinha. Não é só a ministra da noite. Não é só o pessoal do grupo do louvor. Fala, eu mesma posso. Então, Deus conta comigo, com você, irmãs. Não pense que é só a irmã do lado, é a irmã do outro lado. É nós. Foi você que Deus chamou. Porque a gente tem, às vezes, infelizmente, acontece isso em todo lugar. Não é só aqui no Verbo da Vida, não é só na Praia Grande, é em qualquer lugar. Nós temos essa situação de comparar. Não, a irmã, ela canta, então ela tem mais poder do que eu. A irmã ora, ela tem mais poder do que eu. A irmã visita, não, todos nós fomos chamados como filhos. E recebemos o mesmo poder de Jesus, o nome dele. Então, qualquer uma de nós, a irmã que chegar agora, a pessoa que chegar agora, aceitar Jesus, ela vai receber o mesmo poder que eu e você estamos aqui há 5 anos, 15 anos. Só precisa entender o que tem e fluir naquilo que Deus deu. Amém? Glória a Deus. Então, nós podemos impor as mãos, nós podemos fazer boas ações, nós podemos dar presentes, nós podemos ser gentis, nós podemos perdoar, nós podemos amar, nós podemos usar os frutos do Espírito. Tem tanta coisa na palavra que eu e você podemos usar. São as ferramentas que Deus nos deu. Nós temos criatividade.
Às vezes tem situações da qual a gente vai falar assim, eu não sei nem o que fazer. Pois é, você pode dizer, o Espírito Santo me ajuda, eu preciso de criatividade para isso. Eu preciso de criatividade. Muita criatividade. Então, o Senhor dá. Então, eu e você temos, sim, ferramentas. Você tem ferramentas. Você precisa crer que você tem. Amém? Aleluia. E usa elas. Toque pessoas com as suas atitudes. Uma oração é uma atitude. E quando eu falo oração, não estou falando de oração assim, não, eu vou orar por você. Mas lá na minha casa. Eu estou falando de fé, você lembra? Eu falei que eu ia falar sobre fé. Eu estou falando de oração, de falar, irmão, eu vou orar por você, eu vou orar agora. Ou não é nem uma irmã, às vezes alguém na rua. A pessoa vem e te conta alguma coisa, eu vou orar por você. Posso orar por você agora? Agora? Agora. Tem pessoas que já aconteceu de eu falar, vou orar por você. Ah, tá bom, não, vou orar agora. Ah, mas aqui na rua, é aqui. Eu não vou fazer uma oração longa, não vou falar alto, mas eu vou orar. Então, não podemos perder essas oportunidades. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e é em todo tempo. Então, toque as pessoas com as suas atitudes. Faça oração por elas aonde você estiver. Não perca a oportunidade, irmãos. Onde podemos usar essas ferramentas? Em todos os lugares. Aonde você estiver. Na fila do pão, no mercado, na praia, no restaurante. Em qualquer lugar. Você pode usar uma ferramenta. A gentileza, hoje em dia, irmãos, as pessoas entram nos lugares e a gente está tão acostumado, infelizmente, com isso, que a gente entra no lugar e não fala com ninguém. A gente entra no elevador, a gente procura até visualizar para baixo, mexer no celular para não falar nada, né? Então, se a gente entra lá e fala assim, bom dia, as pessoas já até estranham. Você fala boa tarde, as pessoas já, nossa, o que aconteceu? Não é assim? Então, nós já vamos fazer a diferença. Se vocês, algo que deveria ser comum, algo que deveria ser, que era, né, da nossa cultura, está sendo retirado, a gente não está percebendo, são gentilezas. Dar o lugar para alguém sentar, as pessoas se impressionam hoje em dia. Não deveria. Mas isso você e eu já estamos fazendo a diferença. Eu estava falando, não sei se foi só com meu esposo, mas eu fiquei pensando esses dias, falei, meu Deus, a gente está chegando em alguns níveis na sociedade que, se a gente se vestir bem hoje, a gente vai voltar para aquele tempo lá do onde o povo, a gente que era cristão, que a gente falava, a pessoa só vivia de terno e gravata. Eles se vestiam bem, e por isso a gente sabia quem era cristão e quem não era assim? A gente, a pessoa, aquele ali deve ser crente, porque ele está bem vestido. Não é isso? Mas hoje, o mundo está de uma forma tão estranha, que se você vestir uma blusa e uma bermuda, a pessoa já vai dizer, esse aqui é crente. Porque as pessoas estão andando nuas, então a pessoa já vai saber, esse não é crente, porque olha a roupa que a pessoa está vestindo. Não precisa nem. Então, só de olhar, a gente vai voltar para aquele tempo de uma outra forma, mas vai voltar. As pessoas, só por olhar, ela vai perceber quem pertence a Cristo e quem não pertence. Porque a gente foi com a irmã, né, que a gente estava falando. Como está sendo, às vezes, difícil achar uma roupa decente. Ou é muito apertada, ou é muito larga, rasgada, ou é muito desfiada, ou é muito não sei o quê, ou é curta demais, ou cavada demais. Você não acha um vestido de festa decente, porque ou é aberto aqui, ou é aberto aqui, ou é aberto aqui. Aí é complicado já, não é? Eu não sei vocês, mas aí eu tenho que comprar o vestido, colocar um pano aqui, reformar o vestido que eu acabei de comprar, porque é difícil. Quando não é aqui, né? Minha filha está querendo fazer a festa de 15 anos, o vestido de 15 anos é tudo aqui, irmãs, para dançar. Tem um longo para dançar a primeira valsa, depois é tudo aqui. Você não acha um vestido decente, vou dizer assim. Então, hoje, quando você se arruma normal, a pessoa já vai saber, essa pessoa é cristã. E a tendência é mais ainda. Porque, infelizmente, a tendência lá fora é encurtar mais ainda, é a sensualidade mais ainda e outras coisas, não é amém? Então, vamos continuar nosso texto aqui. Servir em todo lugar. Aproveitar as oportunidades de servir alguém. E eu queria aproveitar essa oportunidade, até ia falar sobre isso, de servir na igreja mesmo, né? Hoje, não sei quem o pessoal aqui, um pouco aqui que está de diaconato. Então, Márcio colocou, eu vou pedir só um favor, mãe, leva ele lá para o pai dele, por favor. Licença, meninas, desculpa. Obrigado, mãe. O Márcio colocou um vídeo nos... Eita, meu Deus, esqueci agora. Não, foi nos diáconos.
E interessante esse vídeo, é duas crianças falando, até ia pedir até para colocar aí. E aí as crianças estão falando sobre servir, e aí ele fala assim, teve uma hora que a menina pergunta se a pessoa serve, a pessoa não quer servir, o outro quer servir, não quer servir. Ele fala, então você não serve para ir para o céu, você não está servindo aqui, para que você quer ir para o céu? E achei bonitinho, interessante. E eu queria convidar mesmo vocês a se despertar nesse promover o Evangelho de Jesus Cristo. Promover lá no seu trabalho, promover lá na sua escola, promover lá na faculdade, promover lá no curso, mas promover aqui também na igreja. Eu sei que a maior parte, graças a Deus, trabalha aqui na igreja, acho que todos, né? Mas a gente está envolvido mesmo, está envolvido com as coisas do reino, está envolvido com as coisas que Deus tem para nós, porque isso nos mantém firmados na palavra, nos mantém ativos, nos mantém vivos, nos mantém com a nossa fé em ação. Toda vez que você está envolvido em algo do Senhor, seja dentro da igreja ou fora dela, você está agindo em fé. Porque você está fazendo por quê? Por que você está servindo em algum departamento? Por que você está pregando Jesus lá fora? Por causa de Cristo. Então, a nossa fé está em ação. Amém? Glória a Deus. E nós estamos falando sobre fé, não se esqueça disso. Amém? Eu queria, e para que fomos capacitados? Eu queria abrir Efésios 2, versículo 10. Efésios 2. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2, 10. Diz assim, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para ela. Então, fomos criados para boas obras. Fomos criados para executar essas boas obras mesmo. Não são elas que nos salvam, não é questão de salvação. A salvação você já recebeu por causa da graça. Mas uma vez que nós recebemos, nós somos criados para fazer alguma coisa. Então, estar envolvido no reino de alguma forma, dentro da igreja ou fora, fazendo algumas coisas, é importante demais para nós, porque faz parte daquilo que Deus nos chamou para fazer. Você lembra de quem nós somos? Pois é, faz parte do que nós somos. Então, criados para as boas obras. Agora eu quero que você leia comigo Mateus 5. Foi o texto que eu estava falando sobre ser sal e luz. Mateus 5. 14 em diante. Eu vou ler aqui sobre... No 13 vai falar sobre ser sal. Eu não vou entrar nesse contexto do sal, apesar de você saber do sabor. Mas eu quero ler sobre a luz do mundo, como eu disse, quando o professor falou sobre esse texto, me soltou algumas coisas. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador para dar luz a todos que estão na casa. Vou ler o restinho, vai. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. E quando eu disse sobre o monte, sobre nós olharmos para lá e ver as luzes acesas, ou ao contrário, né? Quando eu estou descendo, eu vejo aquelas luzes. E ele deu um exemplo interessante de você, quem aqui já viajou, então, às vezes a gente está em alguma viagem, e a gente está muito tempo viajando já, uns de carro, outros de... Seja, não importa como você está indo, você está viajando. Pensa aí, você viajando. E no meio do caminho, você tem algum tipo de necessidade. Você está com fome, você precisa ir no banheiro, ou você quer descansar mesmo, já está cansado de dirigir. Então, ali, se só vê mato para um lado, mato para o outro, e não vê a hora de chegar em algum lugar, não é assim? Então, quando a gente vê uma luz em algum lugar, tem uma cidade ali. O que você espera naquela cidade? Que a sua necessidade seja suprida. Se tiver algum lugar para dormir e eu estou com sono, que tenha lá um hotel, a casa de alguém. Nem que eu pare meu carro e durma no carro, mas ali eu sei que é uma cidade, tem gente, tem uma segurança. Não é assim que a gente pensa? Não sei você, mas eu penso assim, vou parar nesse lugar aqui, porque aqui tem gente. Então, se eu cochilar aqui, tem gente me vendo. Entendeu? Eu me sinto um pouco segura. Não sei quando eu faço assim quando eu vou para algum lugar. Então, quando você vê uma luz em algum lugar, você está num lugar que você não tem nada, só escuro, só não tem como parar. E você, de repente, ali tem luz, então tem gente. Então tem segurança, então tem comida, então tem banheiro, então tem água, então tem gente para conversar. Não é isso? Então, quando esse texto fala que nós somos a luz, é exatamente isso. A pessoa olha para nós e diz, ali eu consigo achar o que eu preciso conversar. Eu preciso de paz. Eu preciso de alimento.
alimento, eu sei que ela vai me alimentar espiritualmente ou fisicamente. Eu preciso de saúde. Mesmo que eu não saiba fisicamente que ela tem Cristo, no Espírito, irmãs, o Espírito sabe. Então, dá um desejo de estar perto dessa moça, porque alguma coisa ela tem para mim. Então, olha só, por isso que às vezes pessoas chegam perto de nós, e aí a gente fala assim, ai meu Deus, não aguento mais. Mas é porque a pessoa está buscando em você aquilo que você tem, e ela nem sabe que ela está buscando, e você nem sabe que tem para dar, pois você tem. Já aconteceu isso com você? Fala, não aguento mais fulano, mas fulano gruda em mim. Pois é, graças a Deus, porque você é luz. Porque lá no seu trabalho, aquela pessoa tem um monte de gente para conversar, mas ela quer conversar com você. Ela precisa de algo que você tem. E você pode dar. Você pode matar essa sede. Você pode saciar essa fome. Você pode ajudar nessas dificuldades. De repente, aquela pessoa está passando por um divórcio, um processo de separação. E você tem uma resposta. Você tem um direcionamento. Você pode dizer, já passei por isso. Faz dessa forma ou não faz dessa forma. Você tem criatividade para ajudar essa pessoa. Você tem o Todo-Poderoso dentro de você que vai dar iluminação, instruções, orientações, da quais aquela pessoa nem imaginava, nossa, eu podia fazer isso, ou era dessa forma, ou era desse jeito. Então, quando ele leu esse texto, essa cidade da qual você busca nela o que você precisa, eu falei, uau, é isso. E às vezes a gente não compreende muito isso. E a gente até reclama, né? Tem que fazer isso, ou tem que ir aquilo. É porque eu e você temos o que dar aos outros. Nós podemos fazer essas boas obras. Como uma luz, né? O povo dá esse exemplo. Se acende uma luz, às vezes tem aqueles bichinhos em volta da luz, porque a luz atrai eles. Como a abelha é o mel, a abelha é atraída pelo mel. Pessoas são atraídas a mim e a você por causa de Cristo em nós, a esperança da glória. Por você e eu sermos filhos. Então, você chega num lugar, está vazio, e de repente enche aquele lugar. E fala, ai, caramba, encheu a loja que eu estava tão feliz da vida. Já aconteceu tantas vezes comigo. Está vazia, vou comprar aqui, vou pagar. Quando eu vou pagar, tem uma fila. Não acredito. Estava vazia. Então, gente, nós devemos aproveitar as oportunidades e seguir com elas. E aí ele diz, para que resplandeça a vossa luz diante dos homens. É a luz de Cristo que vai brilhar através das nossas vidas. Amém? Quando eu e você aproveitamos as oportunidades, o nome de Jesus está sendo glorificado. Talvez você não vai falar Jesus, mas as suas ações, o seu modo de vestir, o seu modo de proceder, a sua gentileza, tudo isso vai fazer a diferença. E muitas das vezes a gente vai falar mesmo. Você já conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Amém? Aleluia. Somos solucionadores. Você tem solução. Ainda que às vezes a gente nem sabe que tem. Quantas vezes alguém vem falar alguma coisa, conversar alguma coisa, meu Deus, nem eu sei responder isso. Nem eu saberia resolver essa situação se eu estivesse no lugar. Mas a gente vai ouvir e o Espírito Santo depois vai dando algumas direções. Aí você fala, Senhor, obrigado, porque nem eu sabia dessa. Então, você tem respostas. Você tem ferramentas para usar. Às vezes a gente só não sabe que tem, mas tem. Então, não descarte elas. Não pense, eu não tenho, nem fale negativo. Você tem. Mesmo que a sua mente pense, eu não sei fazer isso, eu não tenho. Não, eu tenho. Senhor, em algum lugar está dentro de mim essa solução, essa ferramenta. Me ajuda a achar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mais um texto, quero ler, Tiago 1:22. Enquanto vocês abrem Tiago 1:22, eu quero ler 2 Coríntios 5:8. Pode abrir, Tiago. Diz assim, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Então, tudo que nós fazemos, irmãos, nós fazemos no nome de Jesus. Pela capacidade. Por isso que você e eu podemos fazer. Por isso que a gente não precisa ter medo. Por isso que a gente não deve se acovardar. Por quê? Porque a capacidade não é nossa. A força não é nossa, a sabedoria não é nossa, mas é dele em nós. Ele nos dá essa força, essa habilidade. Então, nós podemos por causa dele. E nós pensamos que não. A
A gente pede para o irmão orar, para a irmã fazer. A gente acha que não pode, que alguém é melhor que a gente. Não. É você. Fala, sou eu. Você pode repetir comigo? Sou eu. Deus está comigo. Deus quer usar a minha vida. Irmãos, eu quero despertar você mesmo para as obras que Deus te chamou. Eu quero que você se desperte para aquilo que Deus fez. Mas, irmão, já faço tanta coisa. Pois é, mas Deus quer te esticar o elástico. Mais um pouquinho. Você pode. Deus conta conosco, com essas mulheres que são colunas, como foi dito aqui. A coluna sustenta. A coluna dá abrigo. Então, você foi levantada para fazer mais. Você pode, com Ele. Sem Ele, não. Então, Deus tem nos chamado, irmão, para um novo tempo. Para se levantar como leoas, como mulheres de fé, como mulheres da palavra, como mulheres em ação mesmo. Que coloca a mão mesmo na massa, que realmente faz as coisas acontecerem. Isso, dentro da nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade que eu estou, aonde eu chegar, eu tenho que fazer as coisas acontecer. Não por minha força, por causa dele. Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui? Que vamos fazer uma revolução nesse lugar, Senhor. Me mostra e eu sigo. Sempre ele na frente, a gente atrás. Amém? Tiago 2, 1:22 diz assim: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com vossos falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural. Seu rosto no espelho natural. Porque se contempla a si mesmo, então logo se esquece de como era. Então, eu meditando, e na verdade toda essa ministração começou em Tiago, capítulo 2, que eu vou ler daqui a pouco com vocês. O texto está dizendo que se nós só ouvirmos a palavra e não fizermos nada, é como um homem que olha no espelho, a gente vai lá, olha, eu não lembro mais como estava o meu cabelo, espero que esteja do jeito que eu tinha deixado no espelho, mas se saiu do lugar, irmãos, eu já não sei. Então, nós precisamos ser esses cumpridores, ouvir a palavra e colocá-la em ação. Ela precisa estar ativa na nossa vida. Fé é movimento. E eu sei que você vai dizer, mas eu ando em fé, eu chamo a existência, eu creio, eu oro. Mas eu não estou falando desse movimento da fé dentro do nosso lar. Porque eu sei que você ora pelos seus, eu sei que você deve pôr as mãos lá na sua geladeira, no seu armário. Eu estou falando dos outros. Eu estou seguindo a visão da nossa igreja, ou do nosso pastor, que Deus colocou na nossa vida nesse mês, que é edificar pessoas. Eu estou falando dessa fé que ajuda o próximo, dessa fé que anda em amor, dessa fé que faz as coisas acontecer, não para nós, mas para ela, para ele, para ela. Porque chamar a existência recurso financeiro para nós, a gente nem pensa nisso, faltou dinheiro, a gente já, pai, obrigado, me ajuda. Mas eu estou falando de eu ir lá e chamar a existência do recurso para minha irmã, mesmo que eu não sei como que está as contas dela. Ou pagar uma condução para uma outra pessoa. Ou ir dar uma carona para alguém. Ou não na área financeira, ou na área da saúde, ou na qualquer... Eu estou falando em prol do outro, não de si mesmo. Em prol de outros. Essa é a fé que eu estou falando Essa é a fé em ação que eu estou falando. Porque nós podemos exercer fé, mas para nós. Para o nosso carro, para a nossa casa, para o nosso vestimento, para a nossa saúde, para os nossos filhos, para o nosso marido. E isso está certo, tem o seu lugar e deve continuar assim. Mas eu estou falando da fé que é para os outros mesmo. Aquela que você vai impor a mãos dos enfermos que você encontrar no mercado. Aquela que você vai falar do amor de Deus para aqueles que você encontrar na rua. Aquela que você vai falar de casamento para aqueles que estão dizendo que casamento está falido, que não devo casar mais. Ou que está passando por algum divórcio, alguma situação de família. Eu estou falando disso, para outros. Aquele que acabou de ter um bebê ou acabou de casar, como ela falou assim, e às vezes está meio perdido ainda, e você que já tem experiência pode dizer, olha, faz assim, segue por esse caminho. Amém? E aí o texto, agora eu vou entrar no texto na qual começou toda a ministração no meu coração, que está em Tiago 2, capítulo 14.
2,14 diz assim, meus irmãos, fala, pode falar, está falando comigo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Eu sou da fé. Eu sou da fé, eu conheço, já fiz o rema, eu conheço as escrituras, fiz a escola de ministros, fiz a escola de missões, fiz a escola de cura, fiz teologia, fiz bacharel. O que adianta a gente ter todas essas instruções e que é boa e que nós devemos ter? Faz parte da nossa vida, a gente precisa ter conhecimento. Mas se nós não andarmos em amor com o outro, porque obras em amor é pelo próximo. Aí, por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas frustradas, dizendo, as coisas não funcionam, não acontece. Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas a prática desse conhecimento a gente tem pouco. Não, eu sei o que a Bíblia diz, mas você fala o que ela diz? Eu sei o que fala sobre viver uma vida de alegria, mas no momento que você precisa manifestá-la, você faz? Eu sei que eu tenho que viver em paz, mas eu ando ocupado, eu ando ansioso. Não vai resolver o conhecimento sem a prática. E ele diz assim, porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias, para o corpo virá disso. Que proveito tem eu ter do conhecimento, e quando alguém chegar perto de mim, dizendo que está doente, eu não orar por ele? Pessoa dizer que está com fome, e eu dizer, então, Deus é bom, procura uma igreja. O que adianta alguém chegar perto de mim, problema na família, passando por situações com os filhos, no divórcio, não sei o que lá, e eu, nossa, Deus sabe, né? Todo conhecimento precisa de ter prática sobre ele, para que a fé seja ativa, para que você e eu possamos ver os resultados dessa fé. E aí a nossa fé se fortalece nisso. E a gente continua dando mais fruto, porque quanto mais fruto a gente vê, mais a gente se empolga e mais a gente quer praticar. Aí quando a gente não vê os frutos, a gente começa a se frustrar e deixa de fazer a prática daquilo que a gente conhece. Então ele diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, a minha fé e a sua fé precisam estar ativa. E para isso, precisamos sim impor as mãos. Para isso, precisamos sim ir lá e falar com os perdidos. Para isso, nós precisamos sim estar em movimento. Para isso, nós precisamos colocar a mão no bolso e, muitas das vezes, abençoar a vida de alguém. Conhecido, não conhecido, gostando, não gostando. Irmãos, é fácil eu falar aqui da necessidade de alguém e eu tenho certeza que todo mundo vai pegar junto. Porque eu conheço. Agora, o que Deus quer de nós é que nós abençoemos pessoas sem saber a necessidade dela. Ser guiado pelo Espírito. Conhecendo a pessoa ou não, não importa. Porque é fácil eu chegar aí e falar, fulano está precisando disso. A gente vai lá e compra. Porque eu conheço, porque eu sei a necessidade, porque eu vou me mover nos sentimentos. Agora, se mover por fé é diferente. Mas que dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus e fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, que queres tu saber? Que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Fé e ação tem tudo a ver. Fé e movimento tem tudo. Você e eu precisamos agir por fé. Falar, impor as mãos, orar, chamar a existência. Por nós, mas pelos outros também. Amém? Não perca as oportunidades. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, versículo 23, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho.
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras, ela é morta. Então eu quero chamar você, irmãs, despertar mesmo para uma fé em ação, uma fé em movimento, uma fé que faz em prol dos outros. Porque quando nós estamos trabalhando em prol dos outros, Deus está trabalhando em prol das nossas causas. Quando nós estamos trabalhando em prol das nossas causas, Deus não coloca a mão. Eu até ia fazer uma dinâmicazinha com vocês, me veio o coração de colocar aqui alguém fazendo um bolo. Você batendo um bolo. Se você está batendo um bolo, não tem como outra pessoa colocar a mão na sua tigela. Mas você está lá. Aí eu falo, não, deixa eu te ajudar. Não, já estou, né? Mas quando eu deixo a tigela lá, eu preciso fazer aquele bolo, mas eu estou socorrendo a minha irmã, que está precisando de ajuda. Aí Deus vai lá, bate o bolo para mim, enquanto eu estou socorrendo aqui. Quando eu chego aqui, nossa, meu bolo já está até pronto, que delícia. Eu coloquei assim, de uma forma bem, né, do dia a dia, acho que quase todo mundo aqui, que de vez em quando faz um bolinho por aí, ou vê alguém fazer, que fica fácil de entender. Mas quando a gente está com a mão nas nossas coisas, Deus não pode colocar a mão, porque já tem alguém colocando a mão. Mas quando eu e você deixamos, não que nós abandonemos, não é isso, mas nós damos prioridade para aquilo que Deus tem prioridade, que são vidas. Quando nós deixamos um pouquinho as nossas causas de lado para cuidar da causa de Cristo, irmãos, pode ter certeza, Ele vai cuidar das suas. E isso se chama fé em ação. Porque quando nós cuidamos das nossas causas, a gente não está andando em fé. A gente deixa que eu resolvo. De alguma forma eu vou resolver esse assunto. E Deus está dizendo, pode deixar que eu resolvo. Então eu quero convidar você mesmo a meditar sobre isso. Desde quinta-feira eu tenho meditado sobre isso. Sobre essa fé em ação, sobre essa fé em movimento. Sobre colocar ali na prática do meu dia a dia mesmo, aquilo que Deus quer que eu faça. Em prol de mim e em prol do outro. E principalmente em prol dos outros. Porque em prol de nós, é igual eu falei, a gente não pensa, a gente já vai e faz de uma vez, né? Se algum do meu tiver com necessidade, eu não vou pensar duas vezes. Na mesma hora eu vou me levantar e socorrer os meus. Mas em prol dos outros, a gente nem sempre quer, né? Igual o professor lá ministrando. Ele não queria ir para uma nação e Deus mandando ele para lá. Ele, Senhor, na verdade não era uma nação, era um lugar e ele queria, eu estou tão cansado, não queria ir. Acontece. Amém? Então, tenha a sua fé ativa. Coloque ela em movimento. Coloque ela em movimento em prol da vida de alguém. Ore por essas pessoas quando você encontrar uma oportunidade. Quando alguém chegar diante de você e falar, estou com dor de cabeça, irmão, não deixe essa pessoa sair de perto de você sem você orar. Às vezes acontece aqui, às vezes eu procuro. Fulano estava aqui, foi embora porque estava doente. Irmão, você orou por ela? Não. Irmão, não saia da igreja porque você está doente, você está no lugar de cura. É aqui que você vai receber cura. E se você precisa ir para casa, irmão, você pode orar por mim antes de eu ir embora? Não saia sem receber uma oração. Deixa o seu irmão do lado, não precisa ser do pastor, não. A mesma coisa se você estiver na rua. A mesma coisa se você estiver em algum lugar, alguém falou alguma coisa e você tem a resposta, não só na área de cura, mas é que geralmente é a mais fácil, né? Que as pessoas estão falando, estou com uma dor disso, uma dor daquilo. Mas na rua, às vezes, alguém está falando alguma situação de família. Você tem uma resposta, você tem uma direção. Ou se você não tem nenhuma palavra vinda do Senhor, eu posso orar pelo seu filho? Eu posso orar pelo seu casamento? Eu posso orar pelas suas finanças? Na hora ali, Senhor, abençoa as finanças dessa pessoa. Senhor, restitui esse casamento. Senhor, abençoa essa criança, abençoa esse filho, que ele volte para casa, que ele saia das drogas. Mas essa ação, irmãos, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Na sua vida, principalmente. Mas na vida do outro também. É uma semente que você lançou. Ou, às vezes, é uma gota que você regou. Uma semente que alguém já tinha plantado. E a gente, às vezes, não sabe. E outra pessoa pode colher o fruto. O importante é que Deus dá o crescimento. Mas tem que ter o semeador. Tem que ter aquele que vai regar. Tem que ter aquele que vai estar arando a terra. E nós precisamos ser essas que estão em movimento. E Deus nos convida a isso, hoje, nessa noite, para isso. Para se levantar mesmo para o arado. O campo já está pronto. As colheitas já estão aí. E nós somos os trabalhadores. Eu e você fomos chamados para isso. Vai precisar negar a si mesmo. Isso é evangelho. Evangelho é isso.
Eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que dormir tarde, eu vou ter que gastar do meu bolso, eu vou ter que doar o meu tempo. Vai. Mas como a minha irmã citou muito bem, aquela mulher que ofertou a cidade inteira, foi o tempo dela, porque ela teve que testemunhar. Ela não levou dinheiro. Mas o tempo que ela gastou falando com as pessoas, mostrando o que Cristo tinha feito com ela naquele momento, foi a oferta dela. Foi o tempo. Você e eu temos tempo também. Irmã, mas eu tenho tanta coisa. Todos nós temos, graças a Deus por isso. Mas sempre abre um tempo na nossa agenda quando a gente quer, não é? Convido você a ficar de pé um pouquinho. Glória a Deus. Nossa leitura do mês, eu até peguei ali o livro. Discipulado 1 a 1. Convido você a estar lendo, como o pastor, né, convidou nós, para estarmos lendo. Prático, fácil, rápido. Você vai se deliciar nesse livro. Ele é fininho, então você vai conseguir ler bem rápido.